pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais um vídeo. Não é bem um vídeo simples de explicar como que altera uma fonte, mas sim esse vídeo, como é de costume no nosso canal, né? É um vídeo de ensino, né? Como ensina o que vai ser feito aqui, por que vai ser feito e os princípios, né? Que foi utilizado aqui para fazer essa alteração da fonte ATX, transformar ela numa fonte de bancada ajustável, né? Que você consiga um ajuste de tensão, que no nosso caso aqui vai de aproximadamente 1,3 até 27 volts. E aí, todos os procedimentos que foi envolvido, né, todos os conhecimentos que foi envolvido aqui, né, para fazer essa alteração, esse vídeo tem o objetivo de explicar para vocês, tá? Mas antes de mostrar aqui na placa, mostrar no esquema também, lá no quadro, pessoal, por quê? Porque eu tirei aqui o esquema elétrico do CI controlador, que é o CI PWM, né, que controla faz o controle de chaveamento dessa fonte, controla as tensões de saída, controla a corrente de saída, todas as proteções, o comando liga, desliga dele aqui. Então, tudo isso aqui eu tirei, a parte mais importante, coloquei no papel, coloquei no quadro ali para explicar para vocês, tá certo? Então, é importante esse procedimento, por isso que aqui é uma aula e não é simplesmente um vídeo como se fosse uma receita de bolo, né? Você coloca alguns ingredientes e faz determinado tipo de bolo. Em eletrônica, infelizmente, isso não é possível, pessoal. Realmente, em eletrônica, você precisa de conhecimentos, né? Fundamentos de eletrônica, conhecimento de divisores de tensão, conhecimento de amplificadores operacionais, de leitura e interpretação de datasheet de circuitos integrados. Você precisa dominar muito bem a utilização de instrumentos, né? Multímetro, eventualmente osciloscópio também. Em alguns casos há necessidade de você estar utilizando, principalmente quando alguma coisa não funciona ou quando ocorre algum defeito no equipamento durante a alteração, né? Como aconteceu com esse cara aqui, né? E aí eu tive que colocar o osciloscópio para poder diagnosticar e consertar o aparelho que estava bom, mas que eu estava tentando alterar, e nessas alterações acontece eventualmente de vir a danificar alguma coisa, tá? Então, pessoal, eu vou explicar detalhadamente aqui para vocês, só que vamos às informações também importantes sobre essa questão de alterar, né, uma fonte de computador para uma fonte de bancada. Se vale ou não vale a pena, tá, pessoal? Eu vou dizer para você uma coisa, cara, ó. Se você não tem nada para fazer na vida, se você está com 2 dias livre lá, 2 dias, 3 dias, que seja lá, livre para você trabalhar em cima disso, você não teria nada para fazer, que é um passatempo, com certeza, né? Se for como passatempo, vale a pena você fazer todo o trabalho envolvido para alterar uma fonte dessa, tá? Se você pegar exatamente o mesmo modelo de fonte que eu estou usando aqui, você pode seguir a receita que está aqui, e aí vai reduzir bastante esse tempo, é claro, né? Se for o mesmo circuito integrado, mesma placa, os mesmos componentes, você faz o que eu já bati cabeça aqui, e aí o que eu levei 2 dias, você pode fazer em algumas horas de trabalho, né? A alteração de placa. A questão é que você vai precisar, no caso aqui, dessa fonte de bancada aqui, eu vou colocar um voltímetro amperímetro, né? Que é um displayzinho aqui, vai mostrar qual a tensão que está sendo ajustada. Eu vou colocar 2 potenciômetros aqui, um de ajuste de tensão, que já vou deixar funcionando, e uma reserva, que é um ajuste de corrente, que eu ainda vou ter que trabalhar isso melhor, né? Nesse vídeo eu não consegui entregar, não consegui deixar pronto. E coloquei 2 furos dois furos para os bornes aqui. Tudo isso aqui demanda trabalho, pessoal, tem que estar cortando, tem que estar passando a lima, tem que estar furando direitinho, tá? Na medida correta. Então você vai passar um bom trabalho fazendo essa parte mecânica. O mais certo seria ainda pintar isso aqui, para não vir oxidar no futuro, né? E aí depois você vir fazer as alterações de fonte aqui, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei uma chave liga-desliga aqui, ó. Aqui antes ele tinha uma tomada, coloquei uma chave liga-desliga. Então tudo isso aí acaba dando trabalho, né, para você fazer. Então eu diria para você que se você vai trabalhar com conserto de equipamentos e você não é robista, você quer trabalhar ganhando dinheiro mesmo já, quer aprender eletrônica, quer começar a ganhar dinheiro, então compra uma fonte de bancada, pessoal, que tem no mercado para vender aí, não é tão cara, e vai trabalhar, vai consertar, porque o tempo que você vai levar fazendo esse serviço aqui, você conserta outros tipos de equipamento. Por exemplo, se for placa de máquina de lavar roupa, você conserta 4, 5 placas no tempo que está fazendo uma fonte dessa, e com 4, 5 placas você compra 2 fontes de alimentação, por exemplo, tá? Só um exemplo. Ou se você conserta televisor, também é a mesma história, né? Então, se você tiver tempo para trabalhar isso aqui, tá? Tiver paciência, ser um pesquisador, eu recomendo que você faça isso mesmo, que eu fiz aqui, tá? Caso contrário, pessoal, eu não recomendo, tá? Porque realmente isso aqui deu bastante trabalho, bastante dor de cabeça, exigiu bastante conhecimento ali para chegar aonde chegou aqui, tá? Funcionando como ele está aqui, tá? Tranquilo? Então eu vou aproximar a câmera para vocês aqui, vou mostrar o que foi feito aqui, aqui na placa.
e depois vou no quadro explicar e vamos seguir fazendo alterações, porque além de a gente fazer a alteração, nós vamos instalar um voltímetro, um amperímetro no display e instalar o potenciômetro no painel, ok? Vamos em frente então, pessoal. Muito bem, pessoal, então vamos lá, né? Primeira coisa a fazer então aqui, é aquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos que pegar qual que é o circuito integrado controlador dessa fonte. No caso dessa fonte ATX que eu vou usar como exemplo para vocês, ela utiliza o TL494, que é um dos circuitos integrados mais famosos aí de fonte ATX, né? Existem números aí no mercado, como 2003, 2002, tem 75, alguma coisa aí, tem inúmeros circuitos integrados, tá? Mas esse aqui foi um dos pioneiros e é um dos que foi largamente utilizado. Ele é muito fabricado, né? Tem muito equipamento de fontes, de outros tipos de fonte, que também utilizam ele. Então, pessoal, primeira coisa, pega qual que é o integrado ali, aí você vai na internet, pesquisa o datasheet desse componente, e aí você tem que saber a função de cada pino, tá? O que faz cada pino desse integrado aí, marcar isso certinho no papel, e aí depois disso você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai desenhar aqui ele aqui no papel, como eu fiz aqui, rabisquei, né? Coloca a pinagem, pino 1, 2, 3, 4, 5, até o pino 16. E aí lá no datasheet eu percebo, por exemplo, que o pino 1 e o pino 2, ele tem entrada de amplificadores operacionais, e entrada de amplificadores operacionais normalmente está associado ao controle de tensão, tá? Então, beleza. E o pino 15 e 16 também tem, né? Depois eu vou mostrar melhor para vocês, mas o 15 e 16 também tem amplificador operacional aqui. Consequentemente, ele também tem controle. Aí depois eu percebi, né, que no pino 1 e 2 eu tenho controle de tensão, depois de ter feito o levantamento do esquema, cara. Depois que eu peguei e desenhei, ó, o pino 1 vai para um resistor, o resistor 2K2 que vai para o terra, depois ele sobe, vai para o resistor 18K, vai para a linha do mais 12, depois ele vem para o outro, assim por diante, tá, pessoal? Eu fiz todo esse desenho aqui, primeiro, toda essa análise que você está vendo aqui, esses rabiscos aqui no papel, tá? Do TL494, inclusive ele tem aqui um circuitinho integrado que é um LM393, que também controla aqui, eu tirei para ver como é que ele é. Então depois de feito isso, cara, tá? A gente fazer essa análise, a gente percebe, né? Aonde que a gente vai ter que alterar, onde que a gente vai ter que mexer, tá? Isso eu vou explicar no quadro ali, mas aqui eu já vou mostrar esses componentes para vocês, tá? Beleza, então feito isso, a gente já sabe que é possível alterar, sabe aonde tem que mexer. Você vai vir, né, na fonte aqui, ó, e vai começar a eliminar algumas coisas, cara. Vamos lá. Olha só, aqui é a nossa... No caso aqui, pessoal, para quem não conhece fonte de computador, né, para quem está começando esse vídeo aqui pela primeira vez, mas não é o que eu recomendo, né? Recomendo para quem vai mexer já entenda tudo, mas basicamente você tem o cabo de entrada de força, né, que entra aqui nesse borne. Esses dois cabinhos ali do cabo de força eu joguei, né? O neutro eu deixei vindo direto para a placa, como já estava. E a fase que vem da tomada ali eu joguei nessa chave, e da chave eu joguei de volta para cá. Então eu coloquei uma chave, tá? Eu instalei uma chave liga-desliga, que aqui... O que eu tinha antes aqui era essa tomada aqui, tá? Eu tinha uma saída de tomada, então eu retirei essa tomada aqui e instalei, fiz um suportezinho, uma chave, para fazer um liga-desliga dessa fonte, tá? Isso é uma alteração que foi feita também, tá? Então a alimentação vem por ali, alimenta. Aí aqui ele passa por fusível, filtros, né, de entrada, retificador, e aí nós temos os dois capacitores. Então depois dos diodos nós temos os capacitores principais de filtro, onde acumula uma tensão alta aqui, né? 220 volts ele acumula uma tensão próxima a 300 volts em cima desses dois capacitores aqui. Aí aqui nós temos, preso a esse dissipador de calor, nós temos dois transistores chaveadores principais. Temos aqui também um transistor MOSFET que faz o chaveamento da tensão standby, está tudo preso a esse dissipador de calor. Aqui você pode perceber 3 transformadores do tipo Chopper, né? Esse aqui é o transformador principal, que sai a tensão de mais 12, mais 5, né? E que é gerado 3,3. Aqui nós temos um transformadorzinho no meio, que é um transformadorzinho de corrente. Depois nós temos um transformador de standby, onde tem as tensões dos 5 volts standby e também a tensão de alimentação de 15, 18, 20 volts aí, até 24 volts, que é do circuito integrado aqui, né? Certo? O circuito integrado ele tem uma alimentação que vem do transformador standby. Então aqui nós temos um diodão, que inclusive está até uma solda aqui, eu vou ter que fazer uma solda depois. E aí nós temos aqui na saída os diodos retificadores, né? Já com a tensão de saída, os diodos retificadores principais. Bobina toroidal, que sai mais 12, mais 5 volts aqui. E aí você tem bobinas aqui no meio, que eu até retirei, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, tinha uma bobininha que eu retirei, que era a saída do mais 5 volts, tá? Depois ele vinha para os capacitores, para o resistor de carga, então eu retirei essa bobina
já para eliminar a saída de 5 volts, então eliminei aqui a bobina de uma vez. Eu percebi que tinha um capacitor antes, que formava o filtro que é utilizado aqui, é um filtro M, que eles chamam, né, que tem capacitor na entrada, indutor, capacitor na saída. Então, eu tive que retirar o capacitor da entrada também, né, que é um capacitorzinho que tinha aqui, que está ligado à linha do mais 5 volts, então tem que cuidar muito com isso, tá? Então, tira a alimentação da bobina, tira a bobina, que já automaticamente você desliga a saída do 5, tira o capacitor que está antes. O que mais foi feito aqui, cara? Foi tirado os capacitores todos aqui que fazem parte do menos 12 volts, tá? Eu tirei fora também. Da linha do mais 12 volts eu substituí o capacitor, tá? Aqui é um capacitor de 16 volts, 2200, eu coloquei 2235 volts. Então tive que fazer a alteração desse capacitor para ele não explodir, né? Já que a minha tensão ia aumentar, né? Então basicamente é isso, pessoal. Tirar os capacitores aqui da linha de 5 volts que eventualmente venha danificado, a menos 12 volts também vai aumentar. Do menos 5 volts também eu tirei o capacitorzinho que tinha aqui, tá? Uma série de componentes que está ali na bancada, depois eu mostro para vocês. E mantive apenas aqui o essencial que eu precisava, tá? Não dá para tirar todos os capacitores, pessoal, porque aqui no secundário da fonte tem capacitores de fontes do standby, tá? De fontes da tensão do controlador de corrente aqui, né? Então tem coisa que não pode ser tirada. Então realmente tem que mexer mais aqui mesmo, tá? Tranquilo então? Então esse aqui foi um dos pontos a ser feito. Só que é o seguinte, pessoal, depois de tudo feito isso, né? Você fez essa alteração direitinho, você tirou os capacitores, você verifica que esse cooler, cara, é alimentado com 12 volts também aqui da linha de saída, né? Da linha do mais 12, que é a linha que você vai alterar. Aí imagina o seguinte, quando você estiver trabalhando com tensão baixa aqui na saída, o cooler vai estar recebendo tensão baixa, vai estar girando um pouquinho. Quando você estiver trabalhando com a fonte mais alta, por exemplo, 24 volts, você vai estar injetando 24 volts no cooler e ele vai forçar demais, podendo levar ele a queima, né? Então, qual foi a solução que eu utilizei para resolver esse problema aqui, cara? Eu peguei uma alimentação do circuito do standby, tá? Peguei uma alimentação, eu medi aqui, justamente a mesma linha que alimenta, por exemplo, o 6zinho aqui do PWM, tá? Mas eu peguei antes, peguei no diodo aqui direto, no diodo, tá? E coloquei através de um fio, né? Então eu liguei um fio na saída de uma tensão mais alta, uma tensão de 20 e poucos volts que tem ali. Joguei na entrada de um regulador de tensão, 7812, tá? Essa tensão aqui. E a saída, que é o fio laranja, eu devolvi para o circuito do cooler, cara, tá? Então, eu coloquei um regulador de tensão ligado à tensão de standby aqui. Regulador de 7812, para não pegar, né? Para não deixar o cooler ligado na tensão de saída que vai ser variada, né? A tensão de saída nós vamos variar, beleza? Então já é mais uma alteração que foi feito aqui, tá, pessoal? Tá? Eu tive que pegar uma fonte da saída standby aqui, eu peguei uma tensão que é maior do que 12 volts, né? Eu regulei em 12 volts para alimentar. Inclusive eu deixei até disponível, né? Aqui embaixo na placa, cara. Aqui embaixo na placa aqui, ó, essa linha de 12 volts aqui vem para cá, né? Desce aqui para o circuito de amostragem e ele vem para essa trilha aqui, tá vendo? Então, o amarelinho é onde está vindo a tensão regulada do nosso regulador de tensão. Certo? O regulador que eu instalei aqui. Então aqui, né, eu cortei, interrompi essa trilha que vinha do mais 12 e acabei alimentando não somente o cooler, mas como outras coisinhas aqui que eram alimentadas por 12, tá? Foi uma opção minha aqui na hora, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem que fazer análise e ir testando, né? Então eu resolvi alimentar. Só isolei aquela parte de saída, né? Isolei essa trilha, rompi com estilete aqui, ó. Essa área aqui, pessoal, então que eu rompi com o estilete, né? Nessa parte aqui nós corremos com 12 volts normal da saída, né? Que vai ser alterada. E aqui ela viria para alimentar o circuito de cooler. Inclusive vem aqui também para o LM393. É uma série de coisinhas que eu vou jogar através desse regulador de tensão, tá? Aqui. Pessoal, vamos para as alterações então que foi feita na placa aqui de verdade, tá? Tá vendo esse resistor daqui de 4K7 aqui, ó? Esse resistor original era um 2K2, tá? Então eu já fiz a alteração, depois eu vou explicar no quadro para vocês lá. Isso tudo porque eu peguei o esquema, né? Analisei o esquema aqui no papel, certinho. Aí através dessa leitura do esquema eu verifiquei que esse resistor aqui eu tinha que alterar, tá? Durante as mexidas. Eu poderia até ter deixado 2K2, cara, só que eu não conseguia chegar em valor de tensão mais alto, tá? Então realmente eu tive que mexer aqui para poder ir avançando o valor da tensão, certo? Então esse aqui foi um resistor que foi alterado. Você percebe que aqui eu levantei um resistor. Esse carinha aqui eu levantei ele, tá? É o resistor R55 R54 dessa placa. Um resistor de 18K, eu levantei ele. Ele tá ligado à linha do mais 12, esse resistor aqui, tá? Podia até retirar fora, tá? Mas eu deixei ele aqui. E aí eu liguei
nesse cara aqui, um fio vermelho, tá vendo? Que vai conectado no meio, aqui no cursor do nosso potenciômetro de 10K, certo? Então, liguei aqui. E o fio amarelo, que está ligado aqui na ponta do potenciômetro, vai ligar a saída da tensão, tá? Que seria normalmente os fios amarelos da nossa fonte, né? Certo? Aqui nós temos os cabos amarelos. Então, desse cabinho amarelo eu liguei aqui no potenciômetro, tá? E o outro cabinho vermelho, que vai aqui, eu liguei aqui no lugar do resistor, tá? Eu vou explicar para vocês no esquema lá, mas é através daqui que nós variamos a tensão. Tá aqui uma alteração também. Uma outra alteração, esse resistorzinho aqui, ó. O R53, cara. Esse resistorzinho aqui, ó. 4K7. Ele é um resistor ligado à linha do mais 5 volts. Podia até ter deixado ele, cara. Tá? Só que eu tirei pelo seguinte, como de repente pode ter alguma coisa ligada nessa trilha do mais 5, algum resistor de carga, alguma coisa que eu não vi, que eu não observei. Então, para evitar que isso venha interferir na alteração da resistência do potenciômetro, eu resolvi abrir esse resistor também, tá? O R53, que é ligado à linha do mais 5 volts original, tá? Então, aqui você já percebe duas alterações, né? Dois resistores levantados e a instalação de um potenciômetro aqui. Já falamos desse outro cara aqui, que é o 470 ohms. A parte de cima, a alteração foi feita aqui, só isso, tá? Tranquilo? Então, essa parte de cima da placa, essas alterações, retirada de bobina dos 5 volts. Uma coisa interessante, pessoal, aqui, ó, o 3,3 dessa placa, ele é controlado por esse MOSFET aqui, ó. Esse MOSFET faz o controle do 3,3, que é um conversor Buck, junto com bobina e tal, né? E a alimentação dele vinha dos 5 volts. Então, como eu desliguei os 5 volts na bobina, automaticamente esse MOSFET não recebe mais a tensão de entrada e não tem saída para ele para o 3,3, tá? Então é importante saber função dos componentes, né, cara? Para fazer a alteração, tá? Então, beleza aqui, né? Vamos para a parte de baixo aqui, pessoal. Aqui nós temos os 3 cabos que estão ligados ao nosso regulador de tensão, que eu instalei, né? Então você percebe que o laranja, que é a entrada, eu peguei daqui, desse ponto, onde tem uma alimentação do circuito de standby. Então foi feita medida com o multímetro e a gente percebeu que aqui tem um diodo, né? E nessa parte nós temos uma tensão que alimenta o circuito de standby. Então eu peguei daqui, tá? Entrada, aí como eu falei para vocês, o amarelo eu retornei aqui e o verde, né, do regulador está ligado a uma trilha do ground, tá? Do GND. Tranquilo? Então essa alteração para a parte de baixo. Aqui, ó, nós percebemos que nós temos esse resistor aqui, já é original da própria fonte, tá? É gambiarra do próprio fabricante mesmo. Então, soldado aqueles caras, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos um diodo, cara, aqui, ó, que isso aqui é uma gambiarra minha, tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Esse diodo está ligado ao pino 4, tá? Do TL494, que é o nosso controlador da fonte. Eu percebi que eu não conseguia aumentar a tensão no potenciômetro maior do que 16, 17 volts ali. 18 no máximo eu conseguia mexendo no divisor. E eu não conseguia mais do que isso, cara. Tentei de tudo, bati cabeça pra caramba e não consegui. Aí medindo as tensões aqui do pino DTC, que é o pino de controle do tempo morto do PWM, eu percebi que através quando eu chegava em determinado valor de tensão ajustável lá, o pino 4 ia para nível alto, nível acima de 4 volts, e aí desligava a fonte, cara. Tá? Então, o mesmo pino que era o comando de ligar, ele também estava sendo uma proteção de sobretensão. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um diodo, né, ligando o anodo no pino 4. Ó, aqui, ó. Pino 1, 2, 3, 4. Ó. Pino 1, 2, 3, 4, que é o DTC. Vai ligado nessa trilha. E aí eu liguei o anodo no pino 4 e o catodo eu liguei no ground, tá? De forma que, mesmo que alguém jogue um nível alto nesse pino aqui, esse diodo conduz e mantém a tensão sempre em 0,7 volts aqui, tá? Tranquilo? Com isso aqui eu consegui aumentar a tensão do nosso regulador ali e chegar em 27 volts, tá? Feito essa alteração nesse diodo aqui. Tudo isso eu vou explicar direitinho para vocês no papel lá, tá? Mais precisamente lá no computador, quando o nosso blog eu vou estar colocando informações mais detalhadas, mas aqui você está vendo na prática, tá? Um diodinho que foi colocado entre o DTC do 494 e o ground. Isso para mim conseguir tensão mais alta, tá? Uma outra alteração, galera, foi esse resistor aqui, ó, que é um resistor de 10K que eu coloquei por baixo também. Esse resistor está em paralelo com o resistor do outro lado aqui, ó. Aqui nós temos uma série de resistorzinhos que eu vou explicar no quadro para vocês, que fazem que tem uma amostra de tensão, tá? Ele coloca uma amostra de tensão aqui de 2,4 volts. Aí com esse circuito original aqui da fonte, eu conseguia chegar no mínimo com 2,4. Então se eu quisesse uma tensão de 1,2, eu já não conseguiria, tá? Fazer isso. Então eu coloquei um resistor lá 10K para baixar o equivalente aqui. Com isso eu cheguei a 1,3, tá? De tensão mínima, que já tá bom para mim aqui, tá?
Então foi uma outra alteração feita nessa fonte também aqui, que seria a implantação desse resistor aqui, certo? Então, resistor 10K, soldei por baixo, o diodinho para a gente conseguir aumentar mais a tensão. Bom, pessoal, basicamente é isso de alteração que foi feito aqui, tá? Agora nós vamos ter que montar o voltímetro, colocar o voltímetro, o amperímetro, né? Colocar isso tudo aqui no painelzinho para você ver como é que é. Fixar o nosso regulador de tensão, certo? Nós vamos instalar aqui nosso amperímetro também, né? Mas antes vamos para o quadro, que eu vou mostrar para vocês lá a questão do quadro, né? Toda a explicação disso aqui, como eu falei para vocês, não é receita de bolo, então a gente tem que aprender como que funciona um pouco para poder ter entendimento para alterações de outro tipo de fonte e estudar um pouquinho mais, tá?